Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Olá, ouvintes do Como Poema, tudo bem? Eu sou a Lilian Sais, escritora, preparadora de texto e produtora desse podcast, e hoje eu tô aqui para abrir oficialmente os trabalhos da segunda temporada do Como Poema, que é dedicado à poesia brasileira contemporânea escrita por mulheres. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre os bastidores da primeira temporada e anunciar o que tá por vir agora na segunda. Aliás, literalmente na segunda, porque os episódios dessa segunda temporada continuarão indo pro ar sempre nas segundas-feiras. A primeira boa notícia é que a edição do podcast continua sendo aquela mais que especial, feita pelo Ricardo Terto, que é quem está nos bastidores do Como Poema junto comigo. Ricardo, se apresenta aí para quem não te conhece. Olá, ouvintes do Como Poema, eu sou Ricardo Terto, eu edito e crio o design sonoro do Como Poema e também edito os outros podcasts da Rebentar, o Todos os Ontens, né? Também edito o podcast da editora Todavia, o Quarta Capa, e os podcasts da Agência Pública. E, além disso, eu também sou escritor, tenho 3 livros. O primeiro é Marmitas Frias, o segundo Dias Antes de Nenhum, e o último foi lançado esse ano, também pela editora Todavia, se chama Quem é essa gente toda aqui? Agora eu vou dar um pequeno spoiler, assim, um momento bastidores, porque das mensagens que a gente recebe, a maior parte comenta a estética sonora do programa, que foi criada por você, né, Ricardo? E já que esse é um podcast focado em práticas criativas, será que você não podia contar um pouquinho sobre a criação dessa identidade sonora? Como é que foi esse processo? Então, uma das coisas, né, que a gente, quando montou a Rebentar, a gente conversou muito, né, Li? Foi sobre como que a gente queria que a Rebentar fosse algo que trouxesse um frescor. Trouxesse ideias diferentes, testasse a linguagem e tal. E o Como Poema foi a primeira oportunidade da gente trabalhar com isso. Essa coisa de não ter a apresentação formal, né? De não ter as perguntas. Acho que o grande desafio foi como criar um ambiente imersivo e ao mesmo tempo deixar claro o que está acontecendo ali e que não fosse também muito óbvio, muito, né, assim, brega, dentro de um podcast que não tem essa referência que os outros podcasts têm, que é a pessoa que conduz, né? Então o som teria que conduzir um pouco da narração. O som teria que fazer o papel de interlocutor da poeta. Então essa que foi a ideia, né? Trazer o som não como um legendador, mas como um complemento. E aí eu sempre gosto de ouvir, né, a leitura da poeta e pincelar alguns elementos ali que tem naquele texto e misturar isso com o que ela vai dizendo ali do processo criativo dela, né? E sempre tentando também pensar na questão de design de som, na manipulação de sons, de objetos sonoros que possam dar um complemento, né? O processo criativo mais ou menos começa assim: eu escuto o poema, né? Inclusive não só a leitura, o que está sendo dito de forma direta, mas também a entonação, a impostação da voz, o jeito que a pessoa apresenta o seu poema. E penso que dali dá para tirar uma ideia de tom e de sons que podem ser utilizados. Gosto de brincar também com clímax e anticlímax, né? Gosto de trabalhar com silêncios. Cada episódio é uma história diferente, assim, né? E para essa segunda temporada a gente vai trazer novidades, coisas interessantes também. A gente não vai ficar na zona de conforto, a gente vai sempre tentar trazer algum elemento novo e interessante para um podcast que, afinal de contas, é sobre o universo poético, né? Então, é essa a ideia geral. Muito legal. Mas além daquele formato de práticas criativas que vocês já estão acostumados a ouvir, essa segunda temporada está começando com algumas novidades. Teremos novos formatos de episódios indo pro ar. Um deles é o formato O Primeiro e o Último, que vai ser sempre na primeira e na última segunda-feira de cada mês. E nele, uma poeta convidada vai falar sobre o primeiro e o último poema que ela escreveu.
Aqui, claro, a escolha dos textos depende muito do recorte que cada poeta vai propor pra gente, né? Pode ser o primeiro e último poema que ela escreveu, que foi publicado num livro ou em alguma revista, por exemplo, né? Cada episódio a gente vai contextualizar o recorte e conhecer um pouco mais da trajetória de algumas das mulheres que fazem a poesia brasileira hoje. A gente também vai ter o formato Como Leio, em que um convidado ou uma convidada, que não necessariamente é escritor ou escritora, vai compartilhar com a gente qual foi a sua experiência de leitura de uma poeta brasileira. Outro formato é o Sobre Poemas, no qual a gente vai discutir algumas questões da poesia. Esses formatos vão se alternar. Para saber qual é o formato da semana, é só ficar de olho no título de cada episódio. Na semana que vem, estreia oficialmente o formato primeiro e último com a poeta carioca Bruna Mitrano. Um abraço e a gente se escuta na segunda que vem.